Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma entrevista da Açores TSF e do Açoriano Oriental com os candidatos às eleições regionais de 4 de fevereiro. Eu sou o Rui Pedro Paiva, comigo tenho Nuno Barata, coordenador regional da Iniciativa Liberal. Nuno Barata, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O senhor foi eleito em 2020 com 2012 votos através do Círculo da Compensação. Agora, em 2024, concorrendo em 7 círculos, qual é a meta eleitoral da Iniciativa Liberal? Bom dia ao Rui, ao nosso Pedro Amaral, enquanto técnico desta casa, sempre aqui presente neste estúdio fantástico da Açores TSF, aos ouvintes da Rádio Açores TSF. Eu diria que a meta é crescer. Da mesma forma que crescemos em número de círculos para os quais nos propusemos. Em 2020 é bom recordar que apenas concorremos em 2 círculos eleitorais, São Miguel e Terceira, e obviamente o Círculo da Compensação. Desta vez conseguimos fazer listas em 7 ilhas dos Açores e não fizemos nas outras 2 por uma opção que foi não fazer listas com pessoas de fora da ilha, ou que não tivessem pelo menos uma ligação forte à ilha. Obviamente que crescendo de 2 para 7 círculos eleitorais, esperamos um crescimento na votação, se bem que a distribuição de mandatos depois é sempre uma coisa muito ingrata, porque podemos eleger um deputado diretamente por uma qualquer dessas 7 ilhas e isso diminuir o número de votos sobrantes para a compensação, pode diminuir a abstenção. É sempre uma conta muito difícil de fazer, mas eu diria que manter a representação parlamentar é um objetivo primordial. Subir por um grupo parlamentar seria uma conquista grande da Iniciativa Liberal nos Açores e principalmente uma conquista para os açorianos, porque nós acreditamos que a nossa equipa é boa, é forte, tecnicamente muito válida e que pode dar uma excelente continuidade ao trabalho que, modéstia à parte, foi desenvolvido ao longo dos 3 anos dessa legislatura. Não temo que os eleitores prejudiquem a Iniciativa Liberal pelo fim antecipado da legislatura? Eu acho que os eleitores, apesar daquilo que algumas forças políticas continuam a fazer, que são campanhas eleitorais baseadas em mais do mesmo daquilo que era feito há 50 anos, os eleitores sabem muito bem distinguir as mensagens e o trabalho que cada um faz. E a Iniciativa Liberal, nesse processo, foi talvez o partido que melhor soube defender os interesses dos Açores e dos açorianos, não só para as gerações que neste momento vivem nos Açores, trabalham nos Açores e tiram o sustento das suas famílias nos Açores, mas principalmente garantir que num futuro não é preciso emigrar e sair daqui para se viver melhor. Mas as pessoas olham para a Iniciativa Liberal como aquele que rasgou um acordo que estava escrito. Não rasgou, denunciou. São palavras bem diferentes. A palavra rasgar é uma palavra muito forte. Nós denunciamos um acordo que estava escrito e que não foi cumprido pela outra parte. Qualquer pessoa, na sua vida pessoal, na sua vida familiar ou na sua vida empresarial, denuncia acordos que não são cumpridos pela outra parte. Se o PSD, o CDS e o PPM tivessem feito um esforço para cumprir o acordo de incidência parlamentar que estava escrito com o PSD, certamente que nós teríamos levado essa legislatura até ao fim e certamente que os açorianos hoje teriam uma vida melhor do que aquela que vão ter no futuro. Até porque há uma situação que nos faz denunciar o acordo e que depois se venha a confirmar com um orçamento que nos foi apresentado para 2024 e que tem a ver com o endividamento da região. O endividamento da região não é um capricho da Iniciativa Liberal. Não houve um único técnico, um único académico nesta região que tenha dito que nós não tínhamos razão. Disseram alguns que não era o tempo de o fazer, disseram outros que não era interessante fazer porque havia aí fundos comunitários para aplicar, mas nenhum disse que a Iniciativa Liberal não tinha razão quando defendeu o endividamento zero. O endividamento zero teve consequências também penalizadoras. E porque é que o endividamento zero é importante? O endividamento zero é importante porque cada euro de dívida contraída agora vai ter que ser paga no futuro ou por uma outra geração que não está a decidir o que é que estamos a fazer agora, ou vai ser uma dívida paga através do aumento de impostos. Eu costumo dizer, para as pessoas perceberem muito rapidamente, que 1 euro de dívida contraída hoje
tem que ser €1 de imposto a cobrar amanhã. Mas não admite que o endividamento zero, na maneira que foi feito de um dia para o outro, de um ano para o outro, não foi um choque muito grande para a economia açoriana? Não foi de um ano para o outro, não foi de um dia para o outro. Repare, nós não impusemos limites ao endividamento no orçamento de 2021. Nós reduzimos e permitimos que o Governo Regional se tenha endividado em €143 milhões no orçamento de 2022 e no orçamento de 2023 impusemos o endividamento zero. Precisamente por ter feito esse percurso gradual e esse percurso responsável é que não percebemos como é que depois aparece no orçamento de 2024 uma dívida de €75 milhões, uma necessidade de financiamento na ordem dos €75 milhões para pagar dívida que foi feita à parte do orçamento, à parte daquilo que estava autorizado pelo Parlamento dos Açores. E não se pode falar de centralismo do Parlamento, da necessidade de devolver ao povo dos Açores a representatividade que é desejável, mas depois não cumprir com as decisões desse mesmo Parlamento. Porque é importante perceber que o endividamento zero foi uma imposição da Iniciativa Liberal para aprovar o orçamento, mas o orçamento foi aprovado com os votos do PSD, do CDS, do PPM, do Chega, da Iniciativa Liberal e do PAN. E, portanto, não foi um desrespeito só pela Iniciativa Liberal, foi um desrespeito pelos eleitores de todos esses partidos que aprovaram esse orçamento. Independentemente do endividamento zero também estar previsto agora para 2024, a Iniciativa Liberal também acabou por chumbar este orçamento. Não estava previsto, estavam €75 milhões de necessidades de endividamento para cobrir precisamente o incumprimento do endividamento zero de 2023, que em vez ter sido feito por via financeira, ou seja, por via de contratação de dívida à banca, foi feito por contratação de dívida comercial, ou seja, por compras de serviços que não foram pagos aos fornecedores, bens e serviços que não foram pagos aos fornecedores. Nuno Barata, e como é que reage àqueles que dizem que o senhor chumbou o orçamento apenas por protagonismo pessoal? Olha, quem me conhece, e os açorianos felizmente já me conhecem bem, porque já ando na vida cívica há muitos anos, eu não tenho qualquer necessidade de protagonismo, porque se eu quisesse ter protagonismo, podia tê-lo fora da vida pública, fora da vida política. Eu, felizmente, tive sempre muitos convites para colaborar com jornais, para colaborar com rádios, para colaborar com a televisão e, portanto, se eu quisesse ter esse tipo de protagonismo, que é muito mais fácil do que a política ativa, é muito mais fácil fazer oposição por trás de um microfone, por trás de um jornal, nas redes sociais, nos blogs que me fiz durante anos e anos e anos, fui fundador e tive o primeiro blog que existia nos Açores e que ainda está vivo. Se eu quisesse esse tipo de protagonismo, tinha-no mantido de outra forma. Eu ponderei muito a decisão que foi tomada. A Iniciativa Liberal não é um partido unipessoal, não é o partido do Nuno Barata. Não é como o CDS, que é o partido do Artur Lima, ou o PPM, que é o partido do Paulo Estevão. A Iniciativa Liberal é um partido que apareceu na esfera política portuguesa com muitos quadros e gente muito boa. E a decisão de chumbar o orçamento foi tomada em plenário de militantes açorianos do Iniciativa Liberal. E só teve, de todos os militantes presentes, todos votaram a favor do chumbo do orçamento, todos votaram a favor do chumbo do orçamento, apenas um se absteve. Eu posso dizer... Mas essas reuniões são representativas daquilo que é a estrutura ou acaba por ser o gabinete do Nuno Barata? Não, é que está. É que essas reuniões têm gente militante da Iniciativa Liberal de todas as ilhas dos Açores, com exceção do Corvo, todos estavam presentes com meia dúzia de falhas de pessoas que por razões pessoais, até por liberdade de escolher não estar, e teve essa votação, como eu disse. Nós não somos muitos, não somos nem 1.000, nem 2.000, nem 3.000 como outros partidos têm, até porque o nosso partido tem uma regra diferente dos outros partidos. A maior parte dos partidos regionais tem a isenção de cotas, por exemplo, só pelo facto de serem periféricos, de serem partidos das regiões autónomas, têm isenção de cotas, e no nosso partido toda a gente só tem direito a voto se tiver as cotas em dia e assim tem direito pleno de participar nos plenários. Eu não vou falar de números, para as pessoas não se assustarem, mas posso falar de percentagens. Estavam presentes mais de 30% dos militantes da Iniciativa Liberal nos Açores, o que para mim é bastante relevante e é importante que tenha sido uma votação massiva naquele sentido. O partido, não sendo um partido unipessoal, aquela não foi uma decisão unipessoal. Se bem que pudesse ter sido,
porque o deputado, no fim de contas, é quem dá a cara, e eu apenas fiz essa ressalva junto dos meus companheiros de partido. Não se esqueçam que quem vai ter que dar a cara por essa decisão é o deputado da Iniciativa Liberal, sou eu que também sou coordenador regional do partido e, portanto, é uma responsabilidade acrescida que está sobre as minhas costas. Mesmo assim, o partido entendeu dar-me essa responsabilidade. Estamos aqui para enfrentar os eleitores e explicar aquilo que for preciso para os eleitores perceberem porque é que tomamos essa decisão. E acha que a bipolarização vai ser uma marca destas eleições? Eu acho que nunca mais haverá bipolarização nos Açores, até porque há uma coisa que os açorianos não esquecem. É que nós, neste momento, estamos na cauda da Europa, nós somos a região mais pobre do país, a par da nossa congênere madeirense, e a Iniciativa Liberal nunca foi poder nessa região. E, portanto, nós somos talvez o único partido, a par do PAN e do Chega, talvez, que nunca tivemos responsabilidades governativas. Portanto, a nós não nos podem imputar responsabilidades nos erros das governações do passado, nem dos erros das governações do presente. Bem pelo contrário, nós olhamos para esse processo com muita seriedade, com muita coragem, porque nós reconhecemos que há o risco dos eleitores nos penalizarem por termos interrompido a legislatura, mas essa era a medida que tinha que ser tomada, porque não era possível manter este orçamento e tirar pessoas da pobreza. Não era possível manter a estrutura que este governo tem e tirar pessoas da pobreza. Porque, no fim de contas, esses últimos 3 anos foram um reflexo daquilo que foram também as governações do Partido Socialista e as governações anteriores do Partido Social Democrata. Foi mais Estado Social, mais reforço de medidas sociais e menos economia, menos crescimento económico e menos criação de riqueza. Só há uma maneira dos Açores saírem da pobreza. A criação de riqueza para essa riqueza poder ser distribuída mais tarde. Toda a gente fala da degradação dos rendimentos das famílias. Toda a gente fala das empresas. Mas aquilo que fizeram foi não criar condições para as famílias e para as empresas saírem da situação em questão. A Iniciativa Liberal está disponível para voltar a firmar um acordo de incidência parlamentar com o PSD? A Iniciativa Liberal nunca será problema para uma futura governação dos Açores. Não escondamos os nossos incómodos, não escondamos as nossas aspirações, mas nunca seremos problema para a criação de uma solução do governo. No entanto, eu acho que é prematuro falar disso. Acho que, por respeito aos eleitores, nós temos que esperar o resultado eleitoral de 4 de fevereiro para podermos, da mesma forma que sabemos interpretar a vontade do povo a 25 de outubro de 2020, sabermos interpretar a vontade do povo em 4 de fevereiro de 2024. Então, está aberto a negociar? Estamos sempre abertos a negociar, estamos sempre abertos a decidir pelo melhor dos Açores e dos açorianos. No entanto, sabemos, por experiência desses últimos 3 anos, que estas negociações vão ter que ser mais firmes, vão ter que ser mais, eu diria, musculadas, e que os calendários vão ter que ser escrutinados de outra forma. Porque o nosso acordo de incidência parlamentar tinha uma calendarização, e essa calendarização não foi cumprida. E este é um dos motivos da denúncia do acordo. O acordo tinha medidas que tinham que ser cumpridas no primeiro ano de legislatura, outras para o segundo ano de legislatura, outras para o terceiro ano de legislatura e outras que só teriam que ser cumpridas no final da legislatura. E as medidas que estavam calendarizadas para o primeiro, segundo e terceiro ano não foram cumpridas dentro desses prazos. Mas essa abertura para negociar não pode ser visto como um ato de contrição por parte da Iniciativa Liberal que chumbou o orçamento e agora está disponível? Em política não há atos de contrição. Em política há momentos e há decisões que têm que ser tomadas naqueles momentos. Mas em momentos estamos a falar de poucos meses. Estamos a falar da necessidade. Estamos a falar da necessidade dos Açores terem um governo, terem um orçamento e terem a execução das coisas que estão em andamento e que não podem parar. E não podem ser feitas da forma como estavam a ser feitas, sob pena de não virem a ser cumpridas. E eu dou 2 exemplos muito rapidamente. A questão da execução do PRR. A questão da execução do PRR tem 2 eixos muito importantes. O eixo da habitação, 94% dos portugueses elege a habitação como a sua principal preocupação, e o eixo
dos circuitos logísticos terrestres. Ora, o eixo mais fácil o Governo resolveu, pôs logo a andar, que foi o eixo dos circuitos logísticos terrestres, que fez uma interpretação ainda assim errada daquilo que está nos documentos da União Europeia. São mais estradas para os Açores. São a mais peso para daqui a dias se fazer manutenção. Não é recuperação, nem é resiliência. Pode ser recuperação para aqueles que neste momento estão a executar essas obras. Para o futuro pode trazer algum bem-estar a algumas populações, mas vai trazer certamente peso à economia, custo para a administração pública regional, a sua manutenção num futuro próximo. Em relação à habitação, está tudo por fazer. Passaram 3 anos, o PRR entrou em vigor em 2021. Passaram 3 anos e não foi construído um fogo, não foi resolvido um único problema de habitação nos Açores. E temos 2 casos paradigmáticos. Os casos de Trás-Mosteiros e os casos dos Forços Solmar na Vila Franca, que foram anunciados com pompa e circunstância e não foi dado um passo. Mas eu explico porque é que não foi dado um passo. Foi porque os governos socialistas e social-democratas esbarraram na sua própria incompetência do passado. Criaram um imbróglio legislativo, criaram um novelo de complicações que eles próprios estão agora a enfrentar com o regulamento das edificações urbanas, com as câmaras municipais e com aquilo que é a falta de mão de obra e de capacidade para executar essas obras. O Governo Regional até recentemente fez um roteiro da habitação mostrando a obra feita em várias frentes. Mas espremido, o que é que sai daí? Espremido sai daí coisa nenhuma. E esse é que é o problema. O problema da habitação dos Açores não se resolve nem sequer com a habitação pública. O problema da habitação dos Açores resolve-se criando condições para as pessoas poderem construir naquilo que é seu. O Estado criou um novelo de regulamentos e de regulações que não permite. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro. Um cidadão tem uma casa no meio rural, com 5.000 metros quadrados ao lado, um quintal, de 2 ou 3 ou de 5.000 metros quadrados. Quer ceder a um filho, ao lado da sua casa, um terreno para o filho construir a sua casa. E não pode. E não pode, porque o Estado disse assim, não, neste terreno só pode existir agricultura através de uma reserva agrícola. O Estado disse que aqui é para uma zona para desenvolvimento de biótipos, ou seja lá o que for. Foi o Estado que suprimiu o direito, a liberdade de propriedade privada a esse cidadão e, suprimindo essa liberdade, deixa de ter a possibilidade do cidadão construir e resolver o seu problema habitacional. Mas as pessoas têm que perceber que foi esse Estado de socialistas, de social-democratas, que construiu esse novelo. E mais do que legislar... coisa que foge da competência da região. Mas a maior parte delas está na competência da região. A reserva agrícola está na competência da região. Os PDMs estão na competência da região. E estão na competência das autarquias que não são tutela da região, mas que vão recebendo da região indicações. E depois há uma outra questão perversa, que é quando é para um empreendimento turístico, ou quando é para um empreendimento industrial, ou quando é para dar jeito a um amigo, suprime-se os PDMs, suspendem-se os PDMs, retira-se da reserva agrícola. Mas o cidadão comum, aquele que precisa de resolver o seu assunto, eu tenho uma porta aberta diretamente para um membro do governo, continua na cepa torta e não consegue resolver o seu problema, apesar de ter aquela propriedade. Nuno Barata, já vamos ter a oportunidade de falar mais sobre as propostas liberais. Eu perguntava-lhe então se a região, ainda voltando um pouco atrás, não corre o risco de não ter condições de governabilidade no pós-eleições. Acho que não. Acho que há sempre soluções, queiram as pessoas no dia a seguir interpretar bem aquilo que o povo disser. Eu não encaro o futuro como uma coisa negra. Eu olho sempre para o futuro com esperança. E acho que devemos sempre dar esperança aos açorianos. E dar esperança não é vender quimeras e vender ilusões. Não é dizer que vai tudo correr bem, porque se vão fazer as mesmas coisas que estão por fazer. Não. É dar esperança no sentido de que é possível esta região crescer com os açorianos integrados e a perceberem o que é que têm que fazer. E nós já fomos muito grandes. É só lembrar o nosso passado e percebermos a indústria que já tivemos, o comércio que já tivemos, as empresas de navegação que já tivemos, a empresa aérea que fomos capazes de construir, o nosso empreendedorismo ao nível da luz elétrica. Tudo isso foi possível fazer até num tempo em que não havia dinheiro público.
tudo isso foi possível fazer com o empenho dos açorianos, com o empreendedorismo dos açorianos. Porque é que hoje isso não é possível? Isso hoje não é possível porque essa entidade suprema, que é o Estado, e que no nosso caso é a região, se substituiu a essas pessoas e depois não consegue fazer. Nessa época também havia uma desigualdade, provavelmente até mais brutal do que é hoje. preciso devolver aos açorianos esse espírito empreendedor, essa esperança, retirando as areias que estão nessa engrenagem. Porque nós continuamos a ser capazes, continuamos a ser empreendedores, continuamos a ter ideias. O problema é que depois esbarramos nas regras que nos criam, e quem cria essas regras são os políticos incapazes. E que condições apresentaria a Iniciativa Liberal para poder viabilizar um futuro governo regional? Há várias condições das quais nós não abdicamos. Uma delas é o endividamento zero, como é óbvio. Portanto, um futuro governo regional teria que ter orçamentos de endividamento zero. Nós temos que travar o crescimento da dívida dessa região, porque só assim garantimos que cresçamos e que é possível os filhos desta terra regressarem a esta terra com perspectivas de futuro. Caso contrário, vamos continuar a ver 2/3 dos açorianos a saírem para estudar e a não regressarem à sua terra, e a privatização da Azores Airlines. Estas são duas medidas das quais nós não abdicamos. E eu explico porque a privatização da Azores Airlines não tem a ver com um complexo ideológico de qualquer natureza. Tem a ver com o facto da dívida que já está acumulada pela Azores Airlines ter um peso preponderante, muito preponderante, na dívida da região autónoma dos Açores, que já são mais de 3 mil milhões de euros, e que, se somarmos a dívida da Azores Airlines, que são cerca de 800 milhões de euros já, e ainda não conhecemos as contas de 2023, e já percebemos porque é que ainda não as conhecemos, é porque elas são muito más, pode rondar os 80 milhões de euros de prejuízo, não são suportáveis por essa região e vão criar problemas a curto prazo nessa região. Porque a região não tem condições, não cria riqueza para poder manter uma companhia aérea naquelas condições. E isso põe em perigo uma outra coisa. Põe em perigo aquilo que nós chamamos a SATA pequenina, a SATA Açores, que é fundamental para a mobilidade dos açorianos e que nasceu do tal empreendedorismo que foi preciso ter e que está em risco porque alguém o fez não com o seu dinheiro, não com os mesmos intentos que nasceu a SATA na altura, em 1947, mas precisamente para obter resultados eleitorais favoráveis. Mas mais uma e vez, isto não pode continuar a acontecer. A privatização da SATA estava prevista no orçamento deste ano. A privatização da SATA estava prevista, mas a privatização da SATA nunca foi uma vontade do Governo Regional. Tanto que à primeira oportunidade o Governo Regional suspendeu a sua privatização. Porquê? Porque continua a ser um brinquedo na mão dos governantes. Porque continua a ser uma arma de arremesso eleitoral que não pode continuar. Continua a ter ligações que são altamente prejudiciais à empresa, porque alguém vende na sua ilha que é importante ter aquela ligação ou outra determinada ligação. E isto não pode continuar a acontecer nem do ponto de vista técnico se pode defender isso. Porque o que é facto é que podíamos dizer assim, ok, a Azores Airlines tem 800 milhões de euros de prejuízos, mas trouxe à economia da região 20 ou 30 milhões de euros. Isso é tudo verdade. Se fosse verdade. Mas não é verdade. Porque as linhas e as rotas mais deficitárias, aquelas que mais déficit trouxeram e acumulação de prejuízos, não trouxeram economia à região. Não trouxeram turismo, não trouxeram riqueza, bem pelo contrário, serviram única e simplesmente para garantir que algumas pessoas são eleitas em algumas ilhas. Com a Ryanair fora da aposta dos Açores, fora da aposta da Ryanair, com a TAP nas condições em que está, a privatização da Azores Airlines não mete em causa as condições de mobilidade dos açorianos? Cada dia que passa com a Azores Airlines a fazer concorrência às empresas que estão interessadas no mercado dos Açores, mais difícil é essas empresas. Há empresas interessadas no mercado dos Açores? O mercado é uma coisa muito interessante, porque o mercado procura mercado. As empresas, todas as empresas procuram mercado, com um custo muito inferior a 800 milhões de euros.
que é a questão é mesmo essa. das A questão é mesmo essa. Se nós fizermos as contas, que às vezes escandaliza algumas pessoas, de quanto é que custou à região autónoma dos Açores, através das campanhas que foram feitas com a Ryanair e com a EasyJet em 2016, comparativamente aos passageiros, ao número de passageiros transportados e àquilo que custou à Azores Airlines, vamos chegar à conclusão que é mais fácil e mais barato, muito mais barato, pagar a empresas para virem fazer campanhas nos Açores do que continuar a ter uma companhia aérea para servir os caprichos de uns ou de outros. E que análise faz da forma como decorreu o processo de privatização da Azores Airlines, que acabou suspenso e que agora não se sabe quando retoma? E se retoma, eventualmente? Eu penso que não houve vontade de levar aquele processo em frente. E houve alguma falta de capacidade técnica para o fazer de uma forma mais, eu diria, mais eficaz. De ter chegado a investidores com outra capacidade e com outro interesse para a região. De qualquer maneira, nós não podemos partir do princípio que aqueles que concorreram não são capazes. Nós temos que partir do princípio que aqueles que concorreram vão cumprir com o que está no caderno de encargos. O que está no caderno de encargos foi feito por nós, foi feito pela região, não foi feito por quem concorreu. O que é que lhe pareceu esse caderno de encargos? O caderno de encargos não me pareceu de tudo desadequado. O que eu acho é que faltou fazer uma coisa que é muito importante fazer quando se quer vender um produto. É ir ao mercado, dizer nós estamos aqui e isto é bom por isto, por isto e por isto. Não sei se tinham condições de o fazer, não sei se tinham capacidade técnica de o fazer, mas eu sei como é que o faria. Eu faria um roadshow pelas principais companhias europeias a explicar o que é que estava em cima da mesa. E há muitas companhias que têm interesse nessas rotas, porque os Açores têm rotas que são extremamente rentáveis e que podem ser extremamente rentáveis. E que por isso mesmo podem ser apetecíveis e até para companhias que têm frotas que se adequam àquelas rotas que agora para nós não são tão apetecíveis, como são as 3 gateways de Pico, Faial e Santa Maria, que nos custam à volta de 10 milhões de euros por ano de prejuízos à Azores Airlines, mas simplesmente pela desadequação da frota que é utilizada. E há companhias que têm frota que podem voar para esses destinos sem as penalidades que a frota da Azores Airlines tem. Esta passagem pela SATA aqui na nossa conversa serviu para referir as condições impostas pela iniciativa liberal para viabilizar um eventual governo regional no futuro, portanto a privatização da SATA e a questão do endividamento zero. Isto são, mais uma vez, isto são questões que tinham vindo a ser faladas, portanto, na lógica da iniciativa liberal, isto não estava previsto no orçamento de 24 da maneira que a iniciativa liberal queria. Claro que não estava previsto. Já estava o endividamento, não foi cumprido. E a privatização da Azores Airlines já se estava a ver que não conseguia fazer até ao final do ano. Portanto, não conseguiram fazer, que o suspenderam. Suspenderam ou porque não queriam fazer, ou porque tinham sido incompetentes e incapazes na programação. E isto é básico. Quando nós definimos um plano, o plano pode ter que ser alterado a meio. Mas se tivermos um plano bem feito, garantidamente ele não vai funcionar. E o plano não funcionou. O plano não funcionou porque teve demasiadas areias na engrenagem. Não interessa a PSD, PPM e CDS privatizar a Azores Airlines porque está a utilizá-la da mesma forma que o Partido Socialista utilizou, como a arma de arremesso político e como uma arma de captação de votos. Nuno Barata, mudando um pouco aqui a agulha da nossa conversa, em 2020 o senhor foi eleito pela compensação, concorrendo à Iniciativa Liberal em São Miguel e na Terceira. Porquê é que José Luís Parreira, que foi candidato na Terceira em 2020, não se apresenta a votos este ano? Isto é uma excelente pergunta e um excelente momento para esclarecer. O José Luís Parreira vai ser o cabeça de lista dos Açores às legislativas de 10 de março e é só por essa razão que o José Luís Parreira não está nas listas da Iniciativa Liberal agora para as legislativas regionais. O José Luís Parreira é um ativo importantíssimo da Iniciativa Liberal, é talvez dos melhores ativos políticos que a Iniciativa Liberal tem neste momento e por isso mesmo vai ser o nosso cabeça de lista às eleições de 10 de março para a Assembleia da República e vai fazer certamente uma grande campanha nos Açores e eu vou ter o gosto de o apoiar nesta campanha pelos Açores. Ao longo dos últimos 3 anos houve muita gente que quis passar a ideia de que o Nuno Barata tinha ostracizado o José Luís Parreira. Bem pelo contrário. Não é verdade. O Nuno Barata e o José Luís Parreira têm uma ligação política, ideológica e pessoal que foi construída ao longo dos últimos anos muito forte. E é a pessoa em que neste momento
eu mais acredito para levar os destinos da iniciativa liberal por diante no dia a seguir à minha saída. Portanto, não restem dúvidas. O José Luís Parreira está no nosso processo, está no nosso íntimo e vai ser um grande cabeça de lista às eleições de 10 de março. Muito bem. Nuno Barata, o senhor, como liberal, e a Iniciativa Liberal é um partido marcadamente ideológico, até mais ideológico do que muitas vezes estamos habituados em Portugal. Mas como é que o liberalismo pode funcionar em ilhas como as nossas, ultraperiféricas, pequenas e sem dimensão para promover a concorrência económica? Só tem medo do liberalismo quem tem medo da liberdade. O liberalismo tem várias dimensões. E é um facto que o liberalismo económico, em ilhas com as dimensões de mercado que nós temos, é muito mais difícil de explicar aos cidadãos. Mas há uma analogia que eu gosto de fazer e que facilmente se percebe. Nós temos, em quase todas as ilhas dos Açores, mini-mercados, supermercados, mercearias. Eu não vejo o Estado a fazer uma rede de distribuição nessas ilhas. É porque existe mercado. Mas onde o Estado está, o mercado não aparece. Onde o Estado diz nós estamos aqui omnipresentes, o mercado nunca aparece. É preciso o Estado sair, ou ir saindo aos poucos em algumas ilhas, em alguns setores, onde se sente alguma fragilidade. E eu não quero ser ideologicamente fechado. Eu percebo que o novelo de dependência do Estado em regiões como a nossa é tão grande que é preciso ir desfazendo devagarinho. Não se pode chegar aqui e dizer assim, não, a partir de agora isso é tudo liberalizado. Não pode ser, mas é preciso ir fazendo. E esses passos não foram dados no passado recente. E eu dou um exemplo muito claro. A produção de energia elétrica na região autónoma dos Açores é um monopólio do Estado. Uma empresa que é semipública, mas que o Estado, a região, detém 51% do seu capital social. Porque é que nunca foi permitido a um cidadão privado produzir energia e injetá-la na rede ao mesmo preço que a empresa de eletricidade dos Açores injeta. Nós temos um exemplo claro na Graciosa de que isso foi possível fazer numa ilha pequena. E é possível fazer em qualquer ilha dos Açores. Com um grande investimento público do Estado. E é possível fazer, e é possível fazer em qualquer ilha dos Açores. Vamos voltar à tal regulação, à tal regulamentação que tem que desaparecer. Para permitir às pessoas... A Graciosa não tinha sido possível sem o Estado. Para permitir às pessoas que possam fazer investimentos privados nas suas áreas, sejam eles fotovoltaicos, sejam eles de aerogeradores, sejam eles inclusivamente hídricos, porque há indústrias nos Açores que têm a sua própria energia elétrica produzida por via hídrica. O Chago Ruiano é um belo exemplo disso, já vem do passado. Se fosse hoje não conseguia nem fazer a utilização daquele recurso hídrico, porque é um exclusivo do Estado, nem conseguia fazer a barragem, nem conseguia produzir a sua energia. Se fosse hoje, com a regulamentação que existe, não era possível. E até que ponto é que deve vir qualquer indústria tem que ter a liberdade de poder fazer isso e de injetar na rede o seu excedente. Daí que nós defendemos no programa de 2020, continuamos a defender no programa de 2024 a separação da EDA em duas empresas, uma produtora e outra distribuidora. E a distribuidora tem que garantir que compra a todos os produtores ao mesmo preço a energia que eles conseguirem injetar na rede. Mas até que ponto é que deve ir esse liberalismo? Olhando à saúde, por exemplo, é possível ter uma ausência do Estado na saúde nos Açores, em ilhas como as nossas? É óbvio que não é possível e nós nunca defendemos isso. Nós, na nossa Lei de Bases da Saúde, que foi entregue na Assembleia da República há pouco tempo, o Sua Saúde, defendemos precisamente isso. Onde o Estado tem que estar. Há 3 áreas onde o Estado não pode abandonar os cidadãos. Saúde, educação e justiça. O Estado lato senso. No caso da região, saúde e educação é a região que tem essa competência. O Estado não pode abandonar os cidadãos, seja em que circunstância for. Mas também não pode dizer aos cidadãos, não, tu tens que ir ao centro de saúde ou tu tens que ir ao hospital X ou ao hospital Y. O que nós defendemos é a liberdade de escolha do cidadão, de escolher ir aqui, ou ir ao privado, ou ter ADSE, ou ter segurança social em regime geral ou num regime específico. Porque senão estamos a criar aqui condições diferentes de acesso à saúde. Quem pode mais tem acesso
a melhores serviços no privado ou não, porque o privado nem sempre tem melhores serviços que o público, também não tem essa obsessão, mas o que é facto é que hoje alguns contribuintes, que são contribuintes como os outros todos, têm acesso só ao Serviço Regional de Saúde, enquanto outros têm acesso à saúde privada. O que nós defendemos é que todos têm que ter o mesmo acesso a todas essas valências. E à região compete garantir que não são criados obstáculos ao aparecimento de iniciativa privada no setor da saúde e no setor da educação. Nuno Barata, no acordo que firmou em 2020 com o PSD, estava lá também a redução do subsídio à dependência. Aliás, ipsis varios, praticamente o que estava no acordo com o Chega e a coligação estava também no acordo entre o PSD e a Iniciativa Liberal. Qual é a sua posição sobre o RSI? Eu tenho uma posição muito clara sobre o RSI. Eu acho que há muita gente, infelizmente, há muita gente na região autónoma dos Açores que precisa do RSI para viver, que precisa do RSI para sobreviver. Há uma ideia errada sobre o RSI e eu sou da geração que assistiu ao advento do RSI. E na altura, que se chamava rendimento mínimo garantido, não se chamava rendimento social de inserção, houve uma grande celeuma e toda a direita portuguesa se manifestou contra o rendimento mínimo garantido. E eu tive a oportunidade de pertencer a uma comissão de acompanhamento do RMG na altura e de me ter apercebido da realidade da pobreza nos Açores através desse trabalho. E de facto há 80% de beneficiários do RSI que precisam de facto do RSI para sobreviver e nós não podemos abandonar esses cidadãos. Nós não podemos deixar essas pessoas ao abandono porque não têm condições, porque não são pessoas que possam adquirir competências para de hoje para amanhã arranjarem um emprego. Mas temos que acompanhar aqueles que se escondem por detrás de alguns subterfúgios para não estarem no mercado de trabalho. E neste momento há um problema grave nos Açores de falta de mão de obra, em vários setores. Na pesca, na agricultura, na construção civil. Mas isso está relacionado com o RSI? A falta de mão de obra? Entroncamos aí num outro problema da região autónoma dos Açores, que é a falta de dados. A falta de conhecimento estatístico. São tomadas decisões políticas supostamente estruturantes por mero achismo. Eu acho que é isto que acontece. Não há nenhum político na região autónoma dos Açores que me possa dizer que a falta de mão de obra está associada ao rendimento social de inserção. Que as pessoas ficam em casa porque ganham mais do RSI do que se forem trabalhar. Não é verdade, não é possível, isso demonstra falta de conhecimento do que é o RSI. Agora, que tem que ser mais fiscalizado, porque como tudo na vida, há sempre o prevaricador, há sempre aquele que estuda o sistema para viver do sistema. E isto não pode acontecer, até porque o nosso setor empresarial precisa de mão de obra e é muito mais dignificante a pessoa ir trabalhar e ter o seu rendimento fruto do seu trabalho do que receber uma esmola do Estado. Nuno Barata, a última pergunta. Num cenário em que o senhor chegasse a Presidente do Governo Regional, nesse cenário, qual era a primeira medida que tomava? A primeira medida que tomava era dar uma indicação ao Secretário das Finanças para cortar nas gorduras do Estado, para reduzir os cargos de nomeação pública que aumentaram nos Açores nos últimos 3 anos 18% e para travar a dívida pública regional vendendo às Açores Airlines. Nuno Barata, muito obrigado pela sua presença. Obrigado também ao... Eu é que agradeço e haja saúde. Obrigado também aos ouvintes por estarem deste lado. Nós voltamos amanhã com mais uma entrevista. Obrigado.